Muita presença. Agradeço para quem puder curtir, compartilhar o post, vai ajudar bastante no compartilhamento da iniciativa. Esse é mais um vídeo do BRI em Casa, do projeto do BRI em Casa, da coordenação do curso de bacharelado em Relações Internacionais da UFABC. Meu nome é João Gabriel, eu estou como monitor do curso de Relações Internacionais lá na UFABC. Hoje nós estamos com o professor Dr. Igor Fuser, da UFABC, para trabalharmos o tema economia política da energia após a Covid-19. Eu acho que vai ser bastante interessante, porque é a primeira vez, na verdade, que a gente está trabalhando com o após a Covid-19. Quero ver como é que vai ser a explanação do professor. Agradeço a todos que estão acompanhando a gente novamente, fico grato. Eu sei que a maior parte das visualizações vem em cima do vídeo gravado, porque infelizmente muita gente não pode acompanhar ao vivo, então acompanha o vídeo gravado. Agradeço também a quem vai acompanhar posteriormente. Vamos seguir a mesma lógica e a mesma estrutura de sempre. O professor vai ter os minutos dele à vontade para fazer a exposição. Depois a gente abre para vocês os comentários e debates, perguntas, enfim, que a gente possa fazer junto com o professor Igor Fuser aqui no nosso espaço. Professor Igor, muito obrigado por estar com a gente. O espaço é seu, a palavra é sua. Espero que goste do espaço e é isso. Estamos juntos. Obrigado. Olá, João Gabriel. Obrigado pelo convite. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando, né, com você, com estudantes da UFABC e também com o público mais amplo, além da UFABC, né, interessados e interessadas em geral, né, sobre um tema que é o meu principal tema de pesquisa, de estudo, que é a geopolítica da energia, a economia política da energia, né? Eu sou professor do bacharelado em Relações Internacionais da UFABC, sou professor também em duas pós-graduações da UFABC, a pós-graduação em Energia e a pós-graduação em Economia Política Mundial, né? E em todos esses espaços, digamos assim, né, eu, entre outros temas, né, tenho me dedicado a essas questões, né? A relação entre energia, de um lado, e política internacional e economia internacional do outro. Tá? Então, bom, sem mais delongas, vou começar aqui a minha exposição. Eu preparei aqui, então tenho aqui na minha tela aqui um esquema, né, para não me perder, para me orientar, né, nessa exposição que eu vou fazer. A gente está abordando um tema, né, a geopolítica da energia hoje, um tema que é um tema de atualidade permanente, mas que nesses últimos meses, né, nesse início de 2020, né, esse período que corresponde, né, ao período da pandemia da Covid-19, é um tema que ganhou uma centralidade muito grande, né, que hoje está ali no núcleo das preocupações, né, de todos aqueles que se interessam por relações internacionais e que se interessam pela economia política mundial. Né? É sobre esse tema que eu vou falar. Vou falar sobre geopolítica da energia e, mais especificamente, sobre a nova geopolítica da energia, né? Já que nós estamos falando de um campo da atividade humana que está vivendo justamente agora um período de tremendas transformações, né? Falando primeiro assim de aspectos mais permanentes desse tema, né? A gente constata que há uma relação muito forte entre energia e política e economia internacionais. A influência dos temas de energia no cenário internacional é imensa. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, eu sugiro que você pegue um mapa mundi, né, e localize nesse mapa os principais focos de conflito político internacional nessas décadas mais recentes, digamos, a partir do final do século XX ou das últimas décadas do século XX para cá, né? Se você fizer isso, se você der essa olhada no mapa, né, nesse ponto de vista, você vai perceber que grande parte dos países e das regiões
que constituem os atuais focos de conflito são também, ao mesmo tempo, grandes produtores de petróleo, né, e muitas vezes também grandes produtores de gás natural. Né? Veja, por exemplo, o caso do Oriente Médio, né? Em especial, dentro do Oriente Médio, os países do Golfo Pérsico. Né? Vamos olhar para o Iraque, vamos olhar para o Irã. O Irã é um país que passou os últimos 40 anos submetido a um bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, pelos aliados dos Estados Unidos, na forma de sanções econômicas. O Irã, atualmente, nesse momento, ele se encontra sob ameaça de ataque militar, né? Ameaças que têm sido feitas recorrentemente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Já o Iraque, né, é um país que passou por esses mesmos 40 anos, né, os 40 anos que eu me referi, em que o Irã esteve e está bloqueado economicamente. O Irã passou essas 4 décadas em estado de guerra, ou de quase guerra. Lembremos que o Iraque foi invadido e ocupado por tropas militares dos Estados Unidos em 2003. Né? A ocupação estadunidense, né, durou vários anos, foram centenas de milhares de mortos nesse período, mas a guerra não terminou depois da retirada, que não é total, mas, né, em grande parte da retirada dos Estados Unidos. Depois disso, o Iraque tem enfrentado um outro tipo de conflito, um conflito intermitente com a organização terrorista Estado Islâmico. Né? Pois tanto o Iraque quanto o Irã, eles estão entre os países onde estão situadas algumas das maiores reservas mundiais de petróleo. Certamente, se não fosse essa riqueza toda, o Irã e o Iraque não despertariam tanta atenção de atores geopolíticos estrangeiros. Olhamos para um outro país, para a Síria, o país do Oriente Médio, que também enfrenta um intenso conflito armado. Tivemos, né, na década passada, uma guerra civil devastadora na Síria. A Síria hoje é um país semi-destruído, ninguém sabe quantas pessoas morreram, falam-se 200 mil mortos. Né? A Síria, ao contrário do Irã e do Iraque, não é um grande produtor de petróleo e de gás, mas ele tem também uma grande importância na geopolítica da energia pela sua localização geográfica. A Síria é rota de passagem dos oleodutos e dos gasodutos que ligam o Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo, né? Portanto, pelo Mediterrâneo à Europa. Né? No Mediterrâneo, também outro país estratégico é a Líbia. A Líbia é riquíssima em petróleo, né? É dona de uma das 10 maiores reservas mundiais de petróleo, uma grande produtora. Né? A Líbia também passou a maior parte da década passada mergulhada numa guerra civil. Uma guerra civil que está acontecendo até agora, é presente, uma guerra civil que se seguiu à invasão do país por forças da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que intervieram na Líbia em apoio a opositores do regime do governante líbio até então, Muammar Gaddafi, que foi derrubado e, inclusive, foi morto, né, nesse processo. Se a gente for olhar para outras partes do mundo, vamos encontrar mais exemplos dessa ligação íntima, essa ligação estreita entre petróleo e conflitos internacionais. Aqui perto, na nossa fronteira, o caso da Venezuela. A Venezuela, como todos sabemos, protagoniza um confronto político de grandes proporções com os Estados Unidos. E a Venezuela é um país que abriga no seu território as maiores reservas mundiais de petróleo. São mais de 300 bilhões de barris de petróleo, mais do que a própria Arábia Saudita, né, que é considerado o grande líder, né, do grupo dos petroestados, dos grandes exportadores
de petróleo. Um outro caso é o da Rússia. A Rússia conseguiu, nos últimos 20 anos, recuperar a sua posição como grande potência, depois de um período de declínio que a Rússia atravessou, com o fim da União Soviética, e hoje a Rússia é um país que compete estrategicamente com os Estados Unidos novamente, e agora a Rússia numa posição de aliança com a China, um grande conflito geopolítico global. Pois bem, a Rússia só consegue manter esse status, essa posição como potência mundial, graças à sua condição de ser o maior exportador mundial de recursos energéticos, incluídos aí petróleo e gás natural. A gente pode olhar também para a questão da energia e da geopolítica da energia por um outro ângulo, pelo ângulo econômico, em que a gente percebe também como o petróleo se sobressai como um fator da mais alta relevância. O petróleo é o principal produto do comércio internacional quando a gente avalia pelo critério dos valores que são transacionados. Sabemos que o preço do petróleo é uma referência para a conjuntura econômica em escala mundial. Se a gente for olhar um outro aspecto, olhar para as empresas, entre as 10, aquelas famosas listas das maiores empresas do mundo, entre as 10 maiores empresas, pelo critério do faturamento, você vai encontrar ali pelo menos 5 ou 6 empresas petrolíferas. Se você amplia essa lista, pensa nas 20 maiores empresas do mundo em faturamento, ali vão ser 10, 11, 12 empresas petrolíferas entre as 20 maiores do mundo. Pois bem, dito isso, vamos olhar para o momento presente e constatar que esse setor do petróleo, se encontra atualmente mergulhado num quadro de enorme incerteza, de enorme instabilidade. Se a gente for caracterizar o petróleo no mundo hoje de uma forma gráfica, a gente pode escolher como símbolo um enorme, um gigantesco ponto de interrogação. Essa dúvida, essa incerteza está associada ao fenômeno econômico que nós vivenciamos a partir de março desse ano, que é o contra-choque dos preços do petróleo. Ou seja, um momento, no mês de março, um momento bem específico, em que quase que da noite para o dia, num intervalo de poucos dias, os preços globais do petróleo derreteram. O petróleo caiu de um patamar de $60 o barril para menos de $20 o barril, ou seja, um terço do que era alguns dias antes. E depois se verifica, é verdade, uma recuperação dos preços do petróleo, mas é uma recuperação bastante parcial e limitada. Hoje o barril do petróleo está valendo algo em torno de $40 no cenário mundial. Se alguém quiser olhar essa questão mais especificamente, tem um site chamado Oil Price. Você bota Oil Price no Google, ele já aparece. É um site muito bom, não só para acompanhar cotações e números, mas também análises conjunturais sobre o setor da energia. É oilprice.com, se não me engano. Vou colocar no... Desculpa te cortar, professor. Vou colocar no post para o pessoal que quiser. Isso, boa. Bom, esses preços baixos, eles afetam com muita força toda a indústria mundial da energia, e tem um impacto muito grande sobre as empresas e os países que dependem do petróleo. Então, se você pensa hoje a situação de uma empresa de petróleo ou de um país que, para viver, para se manter viável economicamente, depende das exportações de petróleo, olha a situação que essas empresas e países estão enfrentando.
não bastassem todos os efeitos da pandemia, do coronavírus, né, eles ainda vivem, digamos, uma outra pandemia de tipo econômico, que é o derretimento ou contra-choque dos preços do petróleo. Né? Para a gente entender, aí vamos fazer uma rápida digressão, para a gente entender qual é a importância política e econômica do petróleo, a gente precisa levar em conta, né, que esse combustível fóssil ele está em primeiro lugar entre as fontes de energia primária do planeta. O que é energia primária? É aquela energia que a humanidade vai buscar direto na natureza, né, em contraste com outras fontes de energia em que a energia já se encontra num outro estágio, né, já a partir de um processamento. Né? Então, por exemplo, petróleo, gás natural, né, a energia hídrica dos rios, né, a energia, né, contida nos átomos de urânio, e tudo isso são fontes primárias de energia. Já a eletricidade, ela não é uma fonte primária de energia, porque a gente não vai buscar a eletricidade direto na natureza. A gente obtém a eletricidade a partir de outras fontes, a partir, né, das usinas hidrelétricas que utilizam a energia hídrica dos rios, né, através das usinas nucleares, através das usinas térmicas, onde se queima gás natural, onde se queima carvão, onde se queima petróleo. Né? Então, para a gente entender o que se quer dizer quando se fala de energia primária. Né? Pois bem, né, de toda a energia primária utilizada economicamente no mundo, o petróleo responde por 32%, né, um terço. Né, para cada 3 unidades de energia utilizadas economicamente no mundo, uma unidade é o petróleo. Em segundo lugar, vem o carvão, né, o carvão natural, o carvão de pedra, com 27%, e o gás natural, né, que é um combustível muito associado, muito próximo do petróleo, assim como o petróleo é um hidrocarboneto, o gás natural ele né, responde atualmente por 22% da matriz energética primária. Né? Juntos, esses 3 combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão, fornecem em torno de 80% de toda a energia utilizada no planeta. Né? A energia utilizada economicamente, né? É disso que nós estamos falando. Não estamos falando da energia dos alimentos, estamos falando da energia que vai mover as atividades econômicas, militares, os transportes, a indústria e assim por diante. Né? Justamente, né, falei em transportes, né, a importância do petróleo ela vai além do que essa proporção de um terço, de 30% a 32% que o petróleo exerce, né, na matriz energética, mas é preciso levar em conta também que o petróleo é central, é praticamente único, ele praticamente monopoliza o abastecimento do setor de transportes. Hoje, no mundo, cerca de 95% de todos os transportes que ocorrem, os transportes por terra, por ar e por mar, transportes de cargas e de passageiros, esses transportes são movidos a derivados de petróleo. Os biocombustíveis, né, eles têm um papel realmente importante em poucos lugares do mundo, como o Brasil, como Estados Unidos, mas o grosso dos transportes, quase totalidade dos transportes, é feita por derivados de petróleo. Né? Portanto, né, parece ser bastante lógico que esse produto, né, o petróleo, ele venha se situar no centro dos estudos da geopolítica da energia. Geopolítica da energia é aquela área do conhecimento que estuda o impacto dos recursos energéticos na política internacional, nas relações entre os Estados. Impactos que ocorrem de várias formas
né, impactos que muitas vezes se traduzem em guerras, em conflitos de vários tipos, mas também em iniciativas, né, em vários tipos de questões relacionadas com a economia, com as políticas de desenvolvimento. Essa relação entre a geopolítica e a energia, ela ocorre a partir de dois fatores. Em primeiro lugar, geopolítica e energia estão relacionados pelo papel crítico que o petróleo e o gás exercem no funcionamento das sociedades modernas e dos sistemas de defesa dos Estados. Sem petróleo, sem gás, sem combustíveis fósseis, a vida moderna ela seria completamente inviável. Não teríamos iluminação, não teríamos eletricidade para mover as indústrias, não teríamos combustível para os transportes, para as viagens e etc. É inimaginável um mundo moderno sem petróleo, sem gás natural, então nem se fala. Em segundo lugar, essa relação entre geopolítica e energia, ela tem a ver com o fato de que a maior parte dos países consumidores de petróleo e gás não tem reservas próprias. Então, esses países vão se tornar dependentes de reservas situadas em outros países. Isso ocorre com o petróleo e não ocorria no passado com o carvão. O carvão, que foi o grande combustível da Revolução Industrial, o carvão de pedra, desse que nós estamos falando. O carvão ele se distribui pelo mundo de uma forma mais ou menos equilibrada. São poucos os países e regiões do mundo que não têm no seu subsolo reservas importantes de carvão. O carvão ele existe no planeta em grande quantidade. Nunca se falou, é algo que não existe, não se coloca o risco do esgotamento do carvão. Embora o carvão seja um produto não renovável, existe tanto no mundo que se admite como se ele fosse... O celular aqui, deixa eu desligar. Eita. Desligando aqui esse intruso. Oi, boa tarde. Então, o que eu dizia, o petróleo é diferente do carvão. O petróleo está distribuído no planeta de uma forma desigual, de uma forma que é totalmente aleatória em relação à distribuição dos centros industriais, dos centros do poder político e do poder econômico, militar, industrial e tecnológico no mundo. Em termos concretos, a gente tem o fato de que, de todas as reservas de petróleo conhecidas no mundo, 78% estão situadas em países do sul global, enquanto que o consumo de petróleo está concentrado no norte global, nos países tradicionalmente industrializados, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, e mais recentemente a China. 80% das reservas de petróleo do mundo estão situadas em países que fazem parte da OPEP. OPEP é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, OPEP, e mais a Rússia, que não faz parte dessa organização, mas atua na prática como parceira, quase como se fosse um membro a mais da OPEP. A OPEP mais a Rússia, juntas, respondem por mais de 50% da produção global de petróleo. Então, nesse quadro desigual, como é que os países consumidores, entre os quais se incluem as grandes potências econômicas do mundo, esses países, como é que eles se organizam? Eles vão estabelecer relações estreitas
com fornecedores estrangeiros, né? Nessas relações tem um papel muito importante as empresas. São empresas privadas do norte global, dos países consumidores, né, que controlam grande parte do comércio internacional, né, de petróleo, controlam o essencial da tecnologia e assim por diante, né? Em alguns casos, esses grandes países consumidores, né, esses países hegemônicos economicamente e que não têm no seu território grandes reservas petrolíferas, né, eles ou no caso os Estados Unidos até têm essas reservas petrolíferas, né, mas eles não se preocupam apenas com petróleo para o seu abastecimento, e sim para o abastecimento de toda a economia capitalista global. Então, esses países hegemônicos, eles utilizam os mais diversos meios, inclusive meios militares, para garantir o fluxo de petróleo para si mesmos e para os seus aliados, né? Até o começo desse ano, qual que era o cenário, né? A previsão é de que nós, que já vivemos o século XX, que foi o século do petróleo, continuaríamos ainda a ter o petróleo como um elemento central na economia mundial por mais algumas décadas. A previsão de todas as instituições que se dedicam ao tema, instituições como a Organização Internacional, a Agência Internacional de Energia, os principais analistas, as principais empresas, os governos, eles trabalhavam com a ideia de que o petróleo iria manter a sua centralidade na economia mundial da energia até 2040. Né? Mais ou menos em 2040, daqui a 20 anos, portanto, é que ocorreria a fase decisiva da transição energética, como é chamada, né? Aquele processo de substituição dos combustíveis fósseis, que eu mencionei, petróleo, gás e carvão, pelos combustíveis renováveis, né? Uma transição que, e nisso há um consenso, que é indispensável, que é necessária para a própria sobrevivência do planeta, já que é justamente o consumo de combustíveis fósseis, especialmente petróleo e carvão, né? Esse consumo é o grande responsável pelo aquecimento global, né? O causador das mudanças climáticas, né, catastróficas para o meio ambiente, né? Qual que é a novidade, né? A novidade é que aquilo que se previa para acontecer daqui a 20 anos, né, segundo a avaliação de muitos, já está acontecendo agora, né? A partir disso que eu mencionei no início, esse contra-choque dos preços do petróleo e todos os fatores que estão associados a ele, né, o próprio quadro da pandemia do coronavírus, né, tem a ver com isso também, né? Tudo isso leva muitos a defenderem a ideia de que estamos vivendo já aqui e agora o fim da era do petróleo. Então, quer dizer, existe uma hipótese defendida por muita gente, né, de que o calendário da transição energética está sendo antecipado, né? Então, né, o que está acontecendo? Né? Eu mencionei, os preços derreteram, caíram de $60 para 20, subiram já um pouco, mas não se acredita que os preços anteriores vão ser alcançados novamente. Não é a primeira vez que acontece um derretimento de preços do petróleo. Lembremos que em 2014, apenas 6 anos atrás, os preços que estavam no patamar de $100 o barril, já não estamos falando de 60, estamos falando de $100 o barril, eles despencaram para algo em torno de $25, $30 o barril, para depois subirem e se estabilizarem em 60. Agora, essa estabilização já está se dando num patamar mais baixo. Esse patamar mais baixo, ele afeta e tem um efeito devastador sobre toda a indústria do petróleo e do gás,
As empresas petrolíferas estão demitindo funcionários, técnicos, engenheiros, executivos aos montes, milhares e milhares de demissões. É uma crise brutal, né, na indústria do petróleo e do gás no mundo inteiro. Né? Quais são as causas desse derretimento de preços, desse atual contra-choque do petróleo? São causas, algumas delas, estruturais. A recessão global, né? As previsões que eu tenho acompanhado sobre, né, os índices econômicos para esse ano de 2020, né, é algo brutal. Então, fala-se num decrescimento global, ou seja, índice de crescimento negativo em torno de 6 a 8%. Né? E ainda esses índices negativos, eles já estão incluindo a China, que vai crescer muito menos, vai crescer mais ou menos a metade do que ela cresceu no ano passado. Ela cresceu 6% no ano passado. Hoje, se ela crescer 3%, os dirigentes chineses já vão fazer a festa, mas se a gente deixa de lado a China, que é um país totalmente à parte, né, específico no quadro mundial, a gente vai ter uma recessão ainda pior do que os 8%. Né? Recessão econômica significa menos consumo de energia. Né? Uma recessão econômica que não vai passar de uma hora para outra. Né? Mesmo que se encontre uma vacina para o coronavírus, né? Mesmo que esse quadro de pandemia, né, seja, né, e será, evidentemente, né, nós vamos, não sei quanto tempo vai durar, mas, né, gradualmente vamos superar, né, o atual quadro sanitário do mundo, mas, né, a recuperação da economia, segundo todos os economistas, será muito mais lenta. Né? Um outro fator estrutural para a queda dos preços é a superprodução de petróleo e de gás natural. Então, a gente teve nos últimos anos um acúmulo, né, de fatores, né, que levaram a uma produção de petróleo maior do que a capacidade de demanda desse petróleo pela economia. Os Estados Unidos, que sempre foram um país muito dependente de importações de petróleo, passaram a produzir petróleo no seu próprio território em grandes volumes, né? Cerca de 5 milhões de barris de petróleo diários a mais sendo produzidos nos Estados Unidos, o que equivale a 5% a mais em toda a produção mundial de petróleo. É muita coisa. Isso foi possível graças a mudanças tecnológicas, que eu não vou explicar aqui, porque demandaria muito tempo, mas mudanças que são conhecidas, né, pelo nome do shale. Shale significa xisto em português, né, o petróleo e o gás obtido em regiões geológicas, né, onde há a presença do xisto, que é um elemento mineral. Um outro elemento de aumento da oferta global de petróleo é o próprio pré-sal brasileiro. O Brasil hoje exporta 1 milhão de barris diários de petróleo, graças aos poços do pré-sal, e a expectativa é que ele venha a produzir muito mais nos próximos anos, né, na medida em que esses blocos de petróleo que foram licitados nesses últimos anos para empresas estrangeiras e também para a Petrobras passe a produzir a todo volume. Outro fator da superprodução de petróleo, né, o Iraque, que eu já mencionei. O Iraque pode estar em guerra, pode estar lutando contra o terrorismo, pode estar vivendo uma situação de caos do ponto de vista político, mas a produção de petróleo segue protegida por exércitos particulares, forças de segurança, que estão ali a serviço das empresas transnacionais. Né? Então, só para dar aqui alguns exemplos. Né? Então, esses são alguns fatores, né, que têm levado, né, a perda da centralidade, né, do petróleo, né,
no cenário global. A previsão mais corrente agora é de que está havendo uma aceleração da transição energética. Aquilo, conforme eu disse, aquilo que se imaginava que iria ocorrer daqui a 20 anos estaria sendo antecipado, estaria ocorrendo em grande medida agora, com o avanço das chamadas novas fontes renováveis de energia, energia solar, energia eólica, né, somadas à hidroeletricidade, né, aos biocombustíveis, né, esse conjunto de fontes renováveis substituindo os combustíveis fósseis, especialmente o petróleo, num ritmo muito mais acelerado do que se imaginava. Né. Só para a gente ter uma ideia, uma informação que chegou na semana passada, nos Estados Unidos, a energia solar, juntamente com a energia eólica, já ultrapassou o carvão, né, na sua participação, né, no consumo de energia dos Estados Unidos. Isso aí é um marco. Né? Nesses últimos anos todos, a gente se acostumou a olhar com uma expectativa muito boa, né, com muita esperança, o avanço da eólica e da energia solar, mas, né, considerando sempre que essas novas fontes de energia, novas porque começaram a ser exploradas economicamente, né, há relativamente pouco tempo, né, no volume, no conjunto da energia produzida, ainda correspondiam a uma proporção pequena. Mas essa proporção está aumentando ali muito, muito rapidamente, né, o que nos faz aí discutir, né, se estamos realmente vivendo um processo acelerado de transição energética. Né? Então, agora aqui, indo já para a parte final dessa exposição, né, eu queria discutir os fatores, né, apresentar brevemente fatores que reforçam essa ideia de uma transição energética acelerada, né, já em curso, a pleno vapor, no momento atual, né, e também ideias e elementos que relativizam um pouco essa ideia tão otimista da transição energética. Né? Então, olhando para aqueles fatores que favorecem essa ideia da transição energética, a gente vai encontrar, em primeiro lugar, fatores relacionados com a oferta de energia. Né? A economia da energia, né, como algo que, enfim, que é comum ao campo econômico de um modo geral, né, a gente pode olhar pelo lado da oferta e da demanda, né, de produtos. Né. Então, os fatores relacionados com a oferta de energia que favorecem a ideia de uma transição energética imediata e acelerada, entre eles encontramos, em primeiro lugar, o declínio permanente dos preços do petróleo. Esse declínio permanente dos preços do petróleo é causado, em primeiro lugar, pelo baixo crescimento global, mas não é só isso. Né? É também, né, alguns fatores que não estavam presentes até o início desse ano e que agora, né, se manifestam com muita força. Né? Algumas coisas pode-se já apostar com muita certeza, com muita chance de acerto, algumas coisas não permanecerão iguais após a superação da pandemia da Covid-19. Algo que, com certeza ali quase certa, quase absoluta, né, se pode dizer, é que os transportes vão perder espaço relativo no conjunto da economia global. O comércio internacional, né, vai ser reconfigurado em alguns aspectos, né, a globalização não vai ser mais a mesma, as cadeias produtivas globais tendem a ser reorganizadas em alguma medida. Né. Basta ver um elemento assim, muito pontual, muito anedótico, como é possível que o mundo inteiro ficou e está dependente da fabricação de respiradores utilizados em UTI, fornecidos por um único país, que é a China. Né? Então,
esses fenômenos que são verdadeiros contrassensos, né, tendem a ser revistos. Né? Em algum grau, né, não vou dizer que vai haver uma desglobalização, né, toda essa transformação que nós vivemos nesses 30 anos, que ela vai ser revertida, né, na sua maior parte, mas, né, certamente a globalização vai perder impulso, né, já não vai ser mais a mesma. O comércio internacional vai preferir fornecedores mais próximos, rotas mais curtas. O setor do turismo. O setor do turismo, quanto tempo vai demorar para se ter um turismo como o que se tinha de antes do coronavírus, né? Muitos estão prevendo que nunca mais o turismo, né, global vai recuperar os seus níveis de atividade existentes antes de fevereiro, março do presente ano. Né? Então, alguns fatores econômicos ali, estruturais, né, vão contribuir para a mudança da relação entre oferta e demanda de combustível, né, com uma redução da demanda, né, né, uma redução da demanda em relação à oferta, né, causando a queda do preço. Né. Um outro fator é o ingresso de novos produtores ofertando, né, petróleo e gás natural no mundo, gerando a sobreprodução. Né. E há também, né, nesses fatores relacionados com a oferta, o fator financeiro, né, que, segundo muitos analistas, né, o que pode ser decisivo para o fim da era do petróleo, né, certamente não será o esgotamento do petróleo, né, embora o petróleo seja um produto não renovável, existe muito petróleo disponível no mundo ainda para ser explorado, mas o que não existe disponível com tanta abundância é o dinheiro para a exploração desse petróleo. Né. Lembremos que, né, nessa economia, né, financeirizada, né, que nós temos na atualidade, o grande responsável pelos investimentos na produção de petróleo, investimentos altíssimos, cada projeto de petróleo envolve bilhões e bilhões de dólares. Quem vai investir não são as empresas petrolíferas. As empresas petrolíferas, elas não têm esse dinheiro em caixa, na mão, disponível para os novos empreendimentos de extração de petróleo. Quem vai financiar esses investimentos são os bancos internacionais, são as grandes corretoras, são os fundos de investimentos, os fundos de pensão, né, os conglomerados de acionistas, né, que formam ali, né, a ponta de lança, a vanguarda do setor financeiro. E se tem uma coisa que caracteriza esses investidores, é a chamada aversão ao risco. Esses investidores, eles não querem saber de incerteza e não querem saber também de demora. Eles querem um retorno rápido, imediato pelos seus investimentos. Ora, o setor de petróleo, pela sua própria natureza, pelas suas características específicas, ele é incerto e essa incerteza nunca se mostrou tão grande quanto no atual período, né, em que os preços sobem e descem numa verdadeira montanha-russa. Então, o dinheiro aplicado em petróleo é um dinheiro muito incerto e é um dinheiro que, se vai ter retorno, né, vai ser um retorno no longo prazo. Né? Uma incerteza que tem a ver também com fatores ambientais. Né? Existe uma consciência mundial cada vez maior em relação às mudanças climáticas. Né? A indústria do petróleo ela está sendo, né, com justos motivos, né, muito condenada, muito repudiada como vilão ambiental, sendo grande causador das emissões de CO2 que vão causar, né, o aquecimento global. Né? Então, tudo isso também contribui, né, para tornar mais incerto o retorno dos investimentos no setor do petróleo. Né? E, do outro lado, a gente tem fatores relacionados com a demanda, né? Fatores de diminuição, né, da procura
por petróleo. Algo, né, que já vinha acontecendo, né, e que se acelerou, se intensificou muito nesse cenário de pandemia, de quarentenas ali pelo mundo afora, é a tendência a um consumo maior de eletricidade, em comparação com o consumo de derivados de petróleo, o consumo de combustíveis, né, empregados no transporte. Do que eu estou falando? Estou falando do trabalho remoto, estou falando do ensino à distância, estou falando das teleconferências, estou falando disso que nós estamos fazendo aqui agora, conversando pela internet, em vez de estarmos presentes, né, num ambiente físico para o qual cada um de nós teria se deslocado, consumindo petróleo. Estamos falando das compras pela internet, né, o e-commerce. Né? Eu, se fosse um investidor, se eu tivesse dinheiro para colocar, né, no mercado, né, para aplicar em algum setor econômico em busca de lucros futuros, eu não investiria em shoppings, por exemplo, em shopping centers. Né? Eu imagino que os shopping centers nunca mais vão voltar a ser o que eram, porque muita gente que não fazia compras pela internet está fazendo agora pela internet, né? E está gostando, né? E está descobrindo as vantagens do comércio à distância. A gente vai ter um uso maior dos computadores, de equipamentos de informática associados a essa mudança, né? Maior uso de computadores, maior uso de eletricidade, né? Menos deslocamentos, né? Menor uso de petróleo, menos viagens internacionais, menos transportes de carga a gigantescas distâncias. Né? E, no caso da eletricidade, há uma particularidade aí. A particularidade é que, para gerar eletricidade, nós não dependemos tanto de combustíveis fósseis. Né? O petróleo utilizado na geração de eletricidade é muito pouco, né? O carvão ainda é muito, mas o carvão pode ser substituído por energia eólica, por energia solar, por hidroeletricidade, né? E resta o gás natural, que continua se expandindo, mas que é considerado um combustível ponte, um combustível de transição, né? Dos combustíveis fósseis. Ele é o menos poluente, o menos agressivo, né? Do ponto de vista ambiental. Né? Se prevê que ele vai continuar sendo utilizado em grande escala, né? Enquanto a energia solar e a energia eólica não estão em condições de substituí-lo, mas em algum momento mais adiante o gás natural também vai ser descartado, depois que já tiverem sido descartados o petróleo e o carvão. Né? E, né, também do ponto de vista da demanda, né, existem os fatores tecnológicos, em especial o desenvolvimento do carro elétrico, né, o desenvolvimento das novas fontes de energia, tecnologias cada vez mais eficazes para a produção e a conservação, né, de energia solar, de energia eólica, baterias mais eficientes, assim por diante. Né, e, por fim, né, também um outro fator que tende a diminuir a demanda por petróleo e outros combustíveis fósseis é o avanço da agenda ambientalista, uma agenda que prioriza cada vez mais o combate aos combustíveis fósseis, né, com propostas como a criação de impostos punitivos para o consumo de petróleo. Né? A gente já vê se esboçar em alguns países da Europa, né, um movimento de penalização, de cobranças, né, de um pedágio, né, pelo uso do petróleo, né, campanhas que lembram muito as campanhas que foram realizadas no passado contra o cigarro, por exemplo. Né? O cigarro desapareceu, hoje o consumo de cigarro é residual, né, em grande parte do mundo, né, e imagina-se que daqui a alguns anos o consumo de petróleo também venha a se tornar residual. Né? Porém, né, e aí, para terminar, né, é importante eu dizer aqui que a gente não pode desprezar as contratendências, né, nesse processo que eu apresentei, né,
como sendo inexorável, como sendo inevitável, né? Muitas vezes aquelas coisas que são dadas como inevitáveis e inexoráveis, na realidade não o são. Muitas vezes aquelas expectativas de que tudo vai mudar não se realizam e no final das contas as coisas não mudam ou mudam muito mais devagar, né, do que afoitamente se imaginava. Quais seriam, então, essas contratendências? Em primeiro lugar, né, fato que grande parte dos analistas não está percebendo é que o petróleo mais barato, ele é um petróleo que favorece o consumidor. Então, certos usos do petróleo que eram desestimulados pelo preço alto passam a ser estimulados pelo preço baixo. O petróleo mais barato favorece o consumo. E, ao fazer isso, diminui a vantagem relativa das alternativas, né, ao petróleo. Um outro aspecto, né, ali falando das finanças, de um lado, eu mencionei a aversão ao risco dos investidores como um desestímulo aos novos empreendimentos em petróleo, sobretudo empreendimentos mais incertos, mais difíceis, né, de maturação mais longa, né? Porém, as energias renováveis, elas também demandam altos investimentos, investimentos que serão muito difíceis neste período de penúria, de vacas magras que o mundo vai passar, né, no final aí dessa pandemia, né, períodos de crise fiscal dos estados, de crise financeira das empresas, de falências em massa, de declínio da atividade econômica, né, gerando a pergunta: de onde virá o dinheiro, de onde virão os altos investimentos necessários para viabilizar a expansão da indústria de energia eólica e de energia solar, indispensáveis para a transição energética, né? Um outro fator que não se pode desprezar é que, quando se fala da indústria do petróleo, não estamos falando de uma indústria qualquer, estamos falando de empresas poderosíssimas, de empresas como a Exxon, como a Shell, como a Chevron, como a BP, como a francesa Total, como a Repsol, né, enfim, e, né, um punhado de outras que são empresas muito fortes politicamente, né, empresas que financiam campanhas eleitorais, empresas que têm uma influência sobre os governos, sobre os parlamentos enormes, né, e essas empresas, evidentemente, elas não têm interesse em acelerar a transição energética. Ao contrário, elas têm interesse em retardar essa transição para prolongar o máximo possível, né, a possibilidade de extrair fabulosos lucros, né, da produção e comércio de petróleo, gás natural e carvão, né? E, por fim, né, tem a própria questão da China, né? A China é um país que tem problemas com energia muito grandes, eles têm uma matriz, né, baseada em carvão, altamente poluente, altamente agressiva, né, do ponto de vista ambiental, né, de tal maneira que a preocupação das autoridades chinesas no momento não está em substituir o petróleo, e sim substituir o carvão. Claro que, por renováveis, a China hoje já é o maior produtor mundial de energia eólica, também de energia solar, mas o próprio petróleo é incentivado pelos dirigentes chineses como alternativa ao carvão, né? Então, as coisas não são tão simples assim, né? Então, eu paro por aqui, né, dizendo que, né, vivemos um cenário em que o jogo da geopolítica da energia e das mudanças econômicas no campo da energia é um jogo que ainda está em aberto, né? Se nós estamos ou não vivendo o fim da era do petróleo agora, se nós vamos ou não vamos ter que esperar mais 2 décadas
por uma transição energética, ou essa transição é algo que já está colocado agora na nossa agenda, na ordem do dia, né? Tudo isso são grandes perguntas, né? Perguntas que é muito difícil se ter uma resposta, evidentemente, mas só a nossa possibilidade de formular essas perguntas, né, e avaliar os fatores, né, que levariam a resposta mais para um lado ou mais para o outro, já é uma boa maneira da gente se situar, né, dentro desse campo de estudo tão importante, tão fascinante no meu modo de ver, que é o da geopolítica da energia. Ok? Então eu paro por aqui e, enfim, estou à disposição de vocês, né, vim aqui com os organizadores desse debate, né, como é que é a questão das perguntas, enfim, a gente segue. Eu quero agradecer, professor, muito obrigado pela exposição, foi ótima. E aí também lembrar para quem está acompanhando, a live está partilhada em 3 grupos, então está um pouco difícil de ouvir os 3. Mas quem quiser fazer qualquer pergunta para o professor ou comentário, é só inscrever no Facebook que eu passo para ele. Mas para a gente já dar início a essa rodada de comentários e uma conversa mais aberta entre nós, Fuser, eu quero te perguntar como é que você avalia, e se você tem visto hoje na academia uma discussão voltada para isso, como é que você avalia uma saída para esses países que são exportadores de petróleo para lidar com essa crise da matriz energética que a gente pode passar em decorrência do preço do petróleo? Bom, eu vou responder essa pergunta e aí, né, em seguida fico à disposição para outras, né? Realmente, né, quer dizer, algo que não é de agora, né, algo que já estava chamando a atenção, né, há muito tempo, é a vulnerabilidade econômica, né, e, portanto, também geopolítica daqueles países conhecidos como petroestados. O que é petroestado? Petroestado é um país cuja inserção internacional se dá exclusivamente ou quase exclusivamente pela via, né, da exportação de petróleo, né? O caso notório da Venezuela. A Venezuela, bom, agora a Venezuela está numa crise monumental, é difícil se falar em números, mas até alguns anos atrás, quando a Venezuela estava numa situação mais estável, um pouco mais tranquila, a Venezuela ela dependia, né, do petróleo como fonte de 95% das suas divisas em moeda forte, né? Ou seja, para cada 100 dólares que a Venezuela exportava, 95 vinham do petróleo. É uma dependência brutal. É claro que eles produzem outras coisas na Venezuela, todos os países do mundo fazem isso, né? Mas produto exportável, produto, né, presente no comércio internacional, né, era praticamente o único, o petróleo, né? Essa é a situação dos países do Oriente Médio, exportadores de petróleo, do Irã, do Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, né? A Rússia não chega a ser um petroestado, porque eles têm, né, eles exportam outras coisas também, além do petróleo e gás, mas, né, também tem essa dinâmica. Os principais produtos de exportação da Rússia são petróleo e gás natural. Outros países do mundo, como o México, como a Nigéria, né, esses países eles estão num impasse, né? Esses países eles têm o seu futuro, a sua vida econômica atrelados a um recurso que está ali mergulhado numa nuvem de incerteza, né, afetado periodicamente por contra-choques de preços, né, e um produto que está condenado a desaparecer, ou desaparecer como um produto central na economia mundial. É claro que o petróleo não vai desaparecer, né? A gente pensa nos petroquímicos, né? Se a gente olha em volta ao nosso redor, né, aqui a caneta Bic de plástico, essa caneta aqui é petróleo, não tem nada que não seja petróleo. Esse computador que eu estou utilizando para me comunicar com vocês, né,
for olhar em volta tantas e tantas coisas, né? Quando eu dou aula, eu falo, as carteiras onde a gente está sentado, são, né? Tem madeira, mas também tem muito petróleo, e assim por diante, né? Petróleo como insumo industrial não vai desaparecer, né? A energia, os derivados de petróleo, a gasolina, o diesel, querosene de aviação, não vão desaparecer, mas tendem a ficar em segundo plano. Então, esses países vão ser obrigados a repensar os seus projetos de desenvolvimento, a repensar a sua economia, né? E, inevitavelmente, a se voltar para dentro. Aliás, isso não é um problema só dos petroestados, né? Isso é uma questão que está colocada para a grande maioria dos países do mundo, né? Esse processo de globalização, ele gerou resultados muito desiguais, né? Alguns países ganharam com a globalização neoliberal, né, com essa ideia da abertura de mercados, né, a desregulamentação da economia, a queda das barreiras alfandegárias, a competição global, eliminação de qualquer tipo de protecionismo, abertura econômica, etc. E, na prática, aquilo que se previa aconteceu. Os mais fortes foram beneficiados, aqueles que foram capazes de, né, de produzir de uma forma mais competitiva, né, aqueles produtos que circulam pelo comércio global, né, e os demais sofreram perdas muito grandes, não só na indústria, mas também na agricultura. Eu não chego ao ponto extremo de defender a desconexão, tem colegas meus que defendem abertamente isso, o decoupling, né? Cada país se voltar meio que autarquicamente para dentro, né? Eu não acredito que esse seja um caminho viável, mas os países vão ter que se voltar mais para o plano endógeno, para o plano interno, para a agricultura familiar, né? Para certos projetos econômicos, para empreendimentos de menor escala, né? Algum tipo de protecionismo vai ter que ser assumido como necessário, né, para se garantir a sobrevivência econômica, se garantir o desenvolvimento e se garantir patamares mínimos de justiça, de igualdade dentro dessas sociedades, né? Então, a questão é a mesma, tanto para os petroestados, quanto para a grande maioria dos países que fazem parte do sul global, né? Quer dizer, é necessário repensar as suas economias. Essa globalização neoliberal, ela não deu certo para a maioria dos países do mundo e para a maioria da humanidade. A concentração da renda, né, que é uma concentração de classes sociais, evidentemente, né, aqueles 1% da população mundial que são os que ficam com os verdadeiros benefícios da globalização, mas é uma concentração também territorial, né, também pode ser entendida de uma forma geográfica, né, um aumento das desigualdades, né, no espaço do mundo, né? Então, isso está claro, né? Enfim, se não houver mudanças, nós vamos caminhar para uma explosão social no mundo, tamanho o grau de miséria, né, a que grandes massas da população estão sendo submetidos. E com relação ao comportamento da política externa estadunidense, eu acho que isso é interessante também, porque existiu na história, e a gente é muito difícil a gente não notar, uma ação estadunidense, do governo estadunidense, de querer intervir nos países, nos estados, para conseguir acesso ao petróleo. Então, com essa tendência de desvalorização do valor do petróleo, do preço do petróleo, com essa necessidade de uma mudança da matriz energética, como que você vê uma possível alteração também no posicionamento dos Estados Unidos com esses países que produzem petróleo? Ainda vai haver uma intervenção, um desejo de intervenção por parte do governo americano nessas regiões ricas em petróleo? Esse petróleo mais barato, ele favorece muito a China. Porque a China é o maior importador mundial de petróleo, né? Curioso, alguns anos atrás, o maior importador mundial de petróleo eram os Estados Unidos, né? Agora os Estados Unidos já são quase autossuficientes em petróleo, né? Talvez nunca cheguem a ser totalmente autossuficientes, né? E também não se sabe até quando eles vão manter
os seus níveis atuais de produção de petróleo, né? Mas esse petróleo abundante no mercado internacional, houve um momento ali entre os meses de março e abril que o petróleo, na sua cotação nas bolsas de futuros, ele chegou a ter um valor negativo, né? Quer dizer, haviam atores no mercado que estavam pagando para se desfazer do seu petróleo, porque não havia capacidade física de armazenar aquele petróleo que estava sendo oferecido no comércio internacional sem compradores, né, para aquele produto, né? Então, não tinha onde botar tanto petróleo, porque as pessoas não estavam mais consumindo e não estavam mais comprando, né? Então, essa super oferta de petróleo, ela desdramatiza, né, em alguma medida, né, o petróleo como um fator de conflito entre as grandes potências, né? Isso, assim, existe mais ou menos um consenso de que o grande conflito da nossa época é o conflito geopolítico entre a China e os Estados Unidos, né? Agora, vamos olhar qual que é a arena desse conflito. Não é o controle de regiões produtoras de petróleo. A arena desse conflito é a tecnologia. Eles estão brigando por causa do 5G, estão brigando por causa dos componentes da indústria da internet, né, de alta capacidade, de alta performance, né? A disputa é pelo controle das inovações tecnológicas, a disputa é pelas patentes, a disputa é pelo conhecimento, né? A disputa é pela posição relativa das empresas, né, nesse mercado de alta tecnologia, né? Então, muito daquilo que nós, os geopolíticos, né, dizíamos, vai ter que ser reavaliado, né, à luz, né, desse novo cenário, caso esse novo cenário realmente se consolide, né? Agora, ao mesmo tempo, né, a energia sempre vai continuar sendo um fator fundamental, sempre vai continuar sendo um fator decisivo, né? Então, os movimentos que estão sendo feitos pela China para garantir a sua segurança energética, garantir o seu acesso a suprimentos de energia, né, num contexto de conflito em relação ao Ocidente, né, essa lógica ela vai continuar, né? Observemos, por exemplo, a presença da China no Brasil, né? Para onde que as empresas chinesas estão se dirigindo com prioridade? Petróleo e energia elétrica. Ou seja, elas estão entrando em todos os leilões do pré-sal, arrematando blocos e mais blocos de pré-sal. E estão comprando aquelas centrais elétricas, né? Estão comprando empresas em todos os pontos da cadeia produtiva da eletricidade. Os chineses estão aí, né, para todo lado, em todas as privatizações, ou comprando outras empresas privadas também, né, processo de aquisições. É claro que eles não vão exportar eletricidade do Brasil para a China, vão exportar petróleo do Brasil para a China, isso sim, mas, né, existe claramente uma opção estratégica da China, né, para que um dos setores onde eles estão concentrando esforços, dando prioridades, é o setor da energia. Eles vão produzir energia elétrica no Brasil, vão vender para o mercado interno brasileiro, evidentemente, né, não há outro, mas, né, essas empresas que estão na mão dos chineses, eles vão se abastecer em fornecedores da China. O chinês vem aqui, ele compra uma hidrelétrica, né, de quem que ele vai comprar o gerador? Ele não vai mais comprar o gerador da Siemens na Alemanha, ele vai comprar o gerador do concorrente chinês da China, que não sei nem como é o nome dessa empresa, mas que existe, que vai vender esse gerador, né? Estou usando o gerador para dar um exemplo, mas são dezenas e dezenas de itens de altíssima tecnologia, né, caríssimos, né, máquinas e equipamentos gigantescos e sofisticadíssimos, que os chineses, né, vão desenvolver escala de produção. Desenvolvendo escala de produção, eles vão desenvolver também tecnologia, né? E mesmo nas energias renováveis, nas novas renováveis,
né? A China tem todo o interesse em instalar aqui no Brasil as fábricas para desenvolver energia solar, as placas fotovoltaicas, né, as turbinas, as hélices, né, das torres eólicas, né? Então, porque com isso eles vão ter escala, né, e eles vão poder reproduzir em escala, né, mundial a tecnologia que eles desenvolvem lá, né, lá na matriz, né, lá no país deles. Então, a gente tem hoje a China como um grande ator, né, aí no setor de energia, o que neutraliza, em grande medida, né, esforços dos Estados Unidos para, numa situação de conflito mais intenso, tentar asfixiar os chineses, que, diga-se de passagem, agora estão associados com os russos, né? Uma parceria Rússia e China que tem um componente energético muito forte, né? A Rússia já é o principal fornecedor de petróleo para a China. Até alguns meses atrás era a Arábia Saudita. Agora as exportações russas ultrapassaram as exportações sauditas. O que tem um sentido estratégico, essas exportações sauditas para a China de petróleo, elas podem ser cortadas por ordem dos Estados Unidos. A Arábia Saudita é um país que não tem propriamente soberania, é um país que está na mão dos Estados Unidos, né, ali no jogo geopolítico. Então, não interessa para a China depender da Arábia Saudita, né? Agora, com os russos, eles têm uma outra relação, né? Até porque os russos dependem dos chineses, dos investimentos da China, né, da cooperação, né, dos chineses em vários aspectos. Mas a gente tem realmente aí um rearranjo de peças, né, nesse novo cenário que a gente está chamando de nova geopolítica da energia. Uhum. E não só na América Latina, mas também tem um projeto muito interessante chinês, que é a Nova Rota da Seda, que passa por uma região ali de Teherã e também Turquia, de muito conflito com a Rússia e com os Estados Unidos por domínio do abastecimento também de gás natural, já que a Europa é dependente de um abastecimento. Isso eu estou falando é algo que eu vi na universidade, você pode me corrigir, pode ser que eu É esteja isso errado, mesmo. É isso mas que mesmo. a Europa ela é muito dependente do abastecimento de gás natural que vem dessa região do Oriente Médio, Teherã, Turquia, enfim. Então, é um cenário complexo e me preocupa bastante a dependência, a possível dependência que vai ser postergada e vai ter uma manutenção, porque, na verdade, a gente vai deixar de depender de uma potência estadunidense para passar a depender de uma outra potência, que é a China, que é uma potência emergente, já não é mais emergente, já é uma potência, e isso me preocupa. E aí eu quero te perguntar também para finalizar, para a gente não comprometer o seu tempo e nem o tempo de quem está assistindo, como é que você analisa, como é que você vê uma possível posição autônoma e independente dos países que não têm essa produção autossuficiente de energia, mesmo a energia renovável, com relação à China, já que ela vem se colocando no mundo a partir desse soft power e desses projetos de expansão e de controle das fontes energéticas. Você acha que essa posição chinesa intensifica a dependência entre os países e coloca a China como um adversário internacional, politicamente falando, enfim? Olha, são perguntas, perguntas que estão colocadas ali que ninguém é capaz de dar uma resposta, né, conclusiva, né, ali para elas, né? Até agora, né, não se comprovou, não quer dizer que não vá acontecer no futuro, né, mas que não se comprovou a existência de práticas imperialistas por parte da China. Então, quer dizer, a trajetória, né, dos países do Ocidente, né, inicialmente o Império Britânico, né, o Reino Unido, né, depois, mais tarde, né, quer dizer, outros países que se somaram à corrida imperialista, países da Europa, Japão e Estados Unidos, né, e no século XX, né, o imperialismo, né, ocidental, associado ao regime capitalista, liderado aos Estados Unidos, né, essas práticas, né, o que a gente chama de imperialismo? Né? A gente chama de imperialismo o uso da coerção por parte de países mais poderosos para obter vantagens econômicas dos países inferiores do ponto de vista, né, militar, né, do ponto de vista da capacidade de defesa.
né? Nas relações da China, né, com os países aos quais a China se associa, com os quais ela estabelece relações de cooperação, de comércio, de parceria, né, de países destinatários dos investimentos chineses, né, não se verificou até hoje nenhum caso desse tipo, né, da China interferir na política interna dos países hospedeiros dos investimentos chineses, ou países que são parceiros comerciais, ou fornecedores de matérias-primas para os chineses, ou países estratégicos para os interesses chineses de uma forma ou de outra. Não se verificou até hoje nenhum caso de interferência política da China no plano interno, né, desses países. O que aconteceu no Brasil? Né? Quer dizer, havia um governo que era um governo altamente amigável em relação aos chineses, né, que era o governo da Dilma, né, o período do Lula e da Dilma, os governos liderados pelo PT. Né? Esse ciclo político se encerrou no Brasil da forma como nós sabemos, o golpe de 2016. Né? Entra um outro governo, que é o do Temer, depois, né, o governo do Bolsonaro, que são governos opostos ao governo anterior, né? E a China não mudou sua postura em relação ao Brasil. A China permaneceu completamente à margem, faz questão de permanecer à margem, né, do que acontece dentro do Brasil. Os brasileiros que resolvam seus problemas do jeito que for, do jeito que eles quiserem e puderem. Né? Isso é muito interessante. E agora, a China, onde tem uma oportunidade, eles entram mesmo. Né? Estão privatizando tudo, opa! Né? Quem está né, o que é surreal, é tremendamente irônico, porque esse governo, essa gestão econômica, que não é do Bolsonaro, que é do Paulo Guedes, estamos colocando o Brasil à venda, né? Vamos vender tudo, vamos privatizar tudo. Né? Quem está ganhando com isso não são os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão voltados para dentro, os Estados Unidos têm um governo que fala em America First. Né? Quem está ganhando com isso são os chineses. Né? Os chineses que são execrados por esse mesmo governo, pelo outro, né, a outra parte, né, desse governo, né, a política externa do Ernesto Araújo, que é do Bolsonaro, do clã dos Bolsonaros, que demoniza a China, ainda tem em relação à China uma visão de guerra fria, do perigo vermelho, dos comunistas, etc. Né? Não que a China não tenha elementos comunistas, claro que tem, né, mas não aquele comunismo, né, de guerra fria, né, da expansão vermelha pelo mundo, esse tipo de coisa que realmente não faz o menor sentido, né, no momento em que a gente vive. Né? Então, né, tem ali esses aspectos. Né? Quer dizer, as possibilidades de ganhos numa relação com os chineses hoje são muito maiores do que as possibilidades de ganho numa relação com os Estados Unidos. Isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão pragmática tão forte, mas tão forte, que mesmo aqueles países da América Latina, não estou falando só do Brasil, outros países da América Latina, né, que derrubaram, eliminaram governos de esquerda, né, para colocar governos liberais ou ultraliberais apoiados pelos Estados Unidos, ideologicamente muito comprometidos com uma ideia de Ocidente, esse tipo de coisa. Esses governos, eles continuam se aproximando da China, continuam estreitando relações cada vez mais intensas com os chineses, porque isso faz parte da própria lógica econômica, que é a lógica do próprio capitalismo. Né? Então, é um cenário aí que não cabe em análises simplistas, né? Um cenário cheio de ambiguidades. Aquela ideia da Guerra Fria, isso estava lendo um negócio outro dia, achei bárbaro. Nós estamos numa nova Guerra Fria. Em alguns aspectos, sim, tem muito do que a gente está vendo hoje, né, essa polarização global. Nós não estamos caminhando para um mundo multipolar. Isso aí já foi. Isso foi uma utopia que morreu 5, 10 anos atrás. A multipolaridade. Não vai ter multipolaridade nenhuma. Nós estamos transitando de um mundo unipolar, de uma unipolaridade que não chegou a se consolidar ao redor dos Estados Unidos, para uma nova bipolaridade. Uma bipolaridade que tem, né, de um lado, obviamente, os Estados Unidos e o seu campo, né, os seus aliados,
Muita coisa ainda a ser definida, até quanto tempo os europeus vão aceitar ficar subordinados aos Estados Unidos, num contexto que os Estados Unidos estão perdendo em vários campos dessa competição, mas, enfim, para todos os efeitos, temos ali um polo, Estados Unidos, Ocidente, a OTAN, né, Japão. O Japão nunca foi um país soberano propriamente, um país ocupado por tropas dos Estados Unidos até hoje, né, mas tem ali esse campo, né, e tem do outro lado uma dobradinha, né, uma parceria, né, China-Rússia, na qual a China é o ator principal, mas que do ponto de vista militar a Rússia tem uma importância ali fundamental. Então, você tem um pouco daquele esqueminha da Guerra Fria, está se reproduzindo hoje, mas tem uma diferença fundamental, que é a economia. A Guerra Fria foi uma competição política, militar e ideológica. Não foi uma competição econômica. Do ponto de vista econômico, a União Soviética não tinha nada para oferecer para o mundo. Né? Do ponto de vista econômico, a União Soviética era um país periférico também. Era uma enorme periferia, uma periferia diferente, assim como a China, mais periferia ainda do que a União Soviética. Né? A União Soviética não competia economicamente com os Estados Unidos. Por isso que eles perderam a competição política e militar. Né? Bom, ideológica, pelas próprias contradições, os problemas internos, né? A falta de legitimidade, né? Do regime, né? Na União Soviética, tudo isso pesou também. Né? Agora, hoje não. Hoje essa competição é econômica. É econômica. Os chineses estão disputando mercados dentro das regras do capitalismo, das mesmas regras, né? dentro das regras do neoliberalismo, né? Enfim, né? Um neoliberalismo que eles aproveitam aquilo que interessa para eles, eles se aproveitam, não neoliberalismo, o que é? Livre mercado? Opa! Os chineses viraram os campeões do livre mercado. Né? A competitividade, né? As ideias todas associadas à eficiência, etc., mas não o predomínio do setor financeiro. Quem manda nos bancos na China é o Estado. Né? Não existem banqueiros privados numa escala significativa dentro da China. Os setores estratégicos da economia na China não estão entregues ao mercado, estão entregues aos planejadores do Estado, e o Estado na China significa falar do Partido Comunista. Né? Então, é uma coisa diferente. Né? E uma competição econômica que estabelece relações de interdependência que são muito difíceis de serem rompidas, muito difíceis. Entendeu? Então, as empresas dos Estados Unidos vão querer sair da China, mas não tem quem tire essas empresas da China, porque é lá que elas têm que estar. Então, Trump pode trazer de volta uma parte desse capital, uma parte desse investimento, mas a ideia que o Trump está tentando vender, o decoupling em relação à China, a desconexão, né, o desligamento, isso aí é impossível, porque isso tornaria a vida dos consumidores estadunidenses um inferno. Isso traria desabastecimento, inflação, né, e perdas econômicas para o americano médio, e perdas para as empresas dos Estados Unidos, que perderiam fornecedores de produtos que fazem parte das suas próprias cadeias produtivas, fornecedores que são insubstituíveis. Então, é um outro cenário. Não adianta a gente olhar para o passado, né, para tentar, a partir de analogias com o passado, encontrar soluções para o presente. É claro que a gente tem que conhecer história, evidente, né? Fora da história nada existe, né? Conhecer os processos históricos, mas, né, temos que encarar os desafios do momento presente no que eles têm de inédito, no que eles têm de novo. Isso que é apaixonante, isso que é bonito nas relações internacionais. Né? A gente tem o novo a cada momento. Né? O que a gente está vendo, se a gente abstrai um pouco a tragédia que é essa pandemia do coronavírus, que é uma tragédia, né? Ela não tem nada de positivo, evidentemente, é o horror, né? Mas se a gente transcende isso e lança um olhar, né, de analista, né, lança um olhar de quem está buscando uma perspectiva histórica nesses processos, entender as transformações, né, que estão
associadas a esse momento, existe um campo fascinante de estudos também, né? Existem desafios para a inteligência humana, para a criatividade, para a pesquisa, né? Fundamentais, incríveis, e que vão mostrar a importância das ciências humanas, né? Vão mostrar a importância de se conhecer história, se conhecer sociologia, se conhecer ciência política, antropologia, psicologia, geografia, né? A gente tem um ministro da Saúde que faltou nas aulas de geografia, né? Olha que bela propaganda que eles estão fazendo. A Bahia hoje está no inverno, né? Né? A Bahia hoje está no inverno horrível, né, do hemisfério norte. Pois é, nevando na Bahia, né? Abadá de pele de urso, né? No carnaval. Porque fevereiro é inverno lá no hemisfério norte, né? Mas, então, a importância das ciências humanas, né? Aí sendo atestada mais uma vez. A Paula Simone Ribeiro comentou, enquanto a gente discutia sobre a questão da energia e da dependência energética dos estados com a China, ela comentou: note que sempre voltamos à questão política, interessante, mas de fato é inevitável, porque a energia é um setor estratégico e, querendo ou não, a economia também, como você mesmo mencionou, vai acabar impactando em setores da política, ideológico, um conflito ideológico, de qualquer forma, enfim. E aí eu quero aproveitar o seu comentário, eu acho interessante a gente falar disso também, porque, como você disse, as relações internacionais hoje têm que lidar com uma situação nova. E eu acho um pouco perigoso a gente, mesmo considerando uma situação nova, a gente esquecer as raízes do imperialismo e acabar entrando numa situação onde, mesmo que não seja o imperialismo norte-americano, o imperialismo clássico estadunidense, acabar deixando que a China adentre esses setores estratégicos, como a energia, que é um setor importantíssimo e de muita importância para a soberania nacional dos Estados, e aí a gente acaba entrando numa situação de dependência econômica, política, ideológica que seja, com a potência chinesa. Eu acho que é preocupante de qualquer modo, né? Existe alguma preocupação? Você vê alguma preocupação com relação a isso? Algum risco da China estar entrando nesses setores estratégicos dos estados? Olha, o risco, vamos pensar para países como o Brasil, né? A gente pode pensar em outros países que não têm condições de, por si mesmos, desenvolverem certos setores, que vão depender mesmo, né, de um ator externo para implantar, estamos falando de petróleo, para implantar a sua indústria de petróleo, para implantar a sua indústria de eletricidade, né, para, enfim, para ter um mínimo, um pouquinho de industrialização, né? Se existe algo que está ficando claro, né, nesse contexto mundial que nós estamos vivendo, é a importância da indústria, né? Aquela ideia que teve muito espaço, né, teve muito cartaz até algum tempo atrás, de que a indústria já era, que a indústria é uma coisa do passado, que o importante são os serviços, o importante é o conhecimento, né, o importante são as patentes, as tecnologias. É claro que é fundamental as patentes, a tecnologia, os serviços e tudo mais, mas tem que ter indústria. Um país que não tiver uma base industrial mínima, né, esse país ele vai comer na mão dos outros, ele vai ficar a reboque, ele vai ser um país subalterno dentro do sistema internacional, né? Um país que não consegue não só não produzir os respiradores, mas não consegue produzir nem as máscaras de pano para a gente se proteger de um vírus. Como é que é possível um país ter que importar as máscaras de pano? O respirador vai lá, é um absurdo ser apenas um único fornecedor mundial, que é a China, né? O absurdo desse tipo de globalização que a gente está vivendo, né? Mas enfim, quer dizer, né, eu me lembro, João Gabriel, anos atrás, nos anos 90, quando eu tive pela primeira vez na Bolívia, eu saí do aeroporto em Santa Cruz de la Sierra e tinha um outdoor ali do lado do aeroporto, né? Os outdoors, eles comercializam, né? Eles divulgam, fazem propaganda, enfim, de produtos que têm alguma importância, né, naquela economia ali. O outdoor era de fósforos Fiat Lux brasileiros que a Bolívia importava. Um país que não fabrica palito de fósforo.
Então, quer dizer, esse país tem algum problema, né? Ele tem que repensar, né? Bom, e a Bolívia repensou, né, no governo do Evo Morales, muitas coisas mudaram, agora já é outra coisa, né? Vamos ver como é que vai ficar a Bolívia. Mas tem que ter, enfim, né? Ali essa questão, né? Tem que ter indústria, né? Tem que ter algum nível de autonomia, de capacidade de autossustentação, tem que ter indústria, tem que ter soberania alimentar, né? Aquilo que aconteceu na Venezuela, né? Aquilo é um contra-exemplo do que se deve fazer. Como é que pode um país com os recursos que tem a Venezuela não ser capaz de produzir os seus alimentos? Quer dizer, a Venezuela sofrer as sanções internacionais que ela está sofrendo, sendo asfixiada pelos Estados Unidos, isso aí, né, é previsível, é do jogo. Né? Ninguém ia imaginar que a Venezuela fosse se propor a fazer uma revolução e fosse sair impune desse processo. Agora, eles não conseguiram produzir os seus próprios alimentos, né? Como Cuba também não consegue produzir os seus próprios alimentos. Então, quer dizer, né, essas questões, à luz do que a gente já sabe hoje, né, é inimaginável, né, qualquer caminho que não pressuponha um certo nível de autonomia, né, econômica. Né? Agora, a questão da China. Né? A China, a gente pode ter várias opiniões sobre os chineses, simpatizar mais ou simpatizar menos. Né? Né, eu simpatizo muito com o modelo econômico chinês, né? Já não simpatizo tanto com o modelo político chinês, mas uma coisa não existiria sem a outra. Né? Então, eu me vejo obrigado a suspender certos julgamentos, né? E dar uma colher de chá para a história. Vamos ver como evolui a China, porque a democracia do lado de cá também não está dando resultados, né? E está frágil, né? Frágil como nós estamos vendo no Brasil, a fragilidade da democracia burguesa, representativa, etc. Né? Então, eu prefiro não fazer juízos assim tão categóricos. Mas, se a gente abstrai a nossa maior simpatia ou antipatia pelos principais atores, né, na cena internacional, Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia e assim por diante, né? Se a gente abstrai isso, né, e vai olhar, né, para essa disputa que acontece como um jogo, a gente vai concluir o seguinte: bom, eu sou ateu, mas graças a Deus que existe a China. Graças a Deus. Entendeu? Graças a Deus, porque se não fosse a China, nós seríamos uma província do Império Estadunidense. Que esse governo está querendo transformar a gente exatamente nisso, num Porto Rico, um sub-Porto Rico. Né? Não digo nem o Havaí ganhou algumas coisas, né, se submetendo aos Estados Unidos, perderam outras, né? Mas a gente só perderia, não ganharia nada. Porto Rico ganhou algumas coisas, nós não ganharíamos nada nos submetendo aos Estados Unidos. Né? Graças à China, Brasil e boa parte do sul global tem alguma chance de construir o seu futuro com algum grau de autonomia, algum grau de soberania, que não é aquela autonomia, né, que todos gostaríamos, mas é jogo, né, é jogo, porque nós não estamos nas mãos de uma potência hegemônica, política, econômica e militar. Né? Nós podemos estabelecer relações com outros atores poderosos que competem com a potência hegemônica da América Latina. Então, nós temos a chance efetiva de deixarmos de ser um quintal dos Estados Unidos, né, de romper definitivamente com a doutrina Monroe. Isso não depende do voluntarismo simplesmente de certos líderes políticos, movimentos e partidos. É claro que, né, esse papel de agência política, né, é fundamental, mas existem as condições objetivas, estruturais, né, econômicas, para que a gente rompa a nossa posição externa de submissão aos Estados Unidos, de subalternidade, né, em relação ao império, né, americano. E isso acontece graças à existência de um outro polo no mundo, que é a China. Né? Então, que bom que existe a nova estrada, né, nova estrada, novo cinturão que os chineses estão propondo
né? Que bom que eles participam, já que, aliás, a ideia nunca foi o Brasil explorar o pré-sal sozinho, né? Havia alguns setores, movimentos sociais, que defendiam isso, né? Também tinham argumentos sólidos para isso, mas a posição do governo do Lula nunca foi: vamos explorar sozinhos o pré-sal. A posição sempre foi: vamos nos associar com atores externos, né? Com o controle brasileiro, né? Formatando o projeto de exploração do pré-sal, né? A partir dos interesses do desenvolvimento econômico e social do Brasil, que passava pelo né? Pela ressurreição da indústria brasileira, né? Passava pelos royalties para a educação, para a saúde e assim por diante, né? Isso tudo se perdeu, né? Agora, né, estamos entregando tudo de bandeja para o interesse estrangeiro, né? O que, aliás, é um absurdo, né? O Brasil e a Petrobras, nesse cenário, poderiam se tornar atores decisivos, fundamentais, porque nesse quadro de derretimento dos preços do petróleo, de contra-choque, né, sobressai-se a posição da Petrobras, porque, por mais baixo que seja o preço do petróleo, ainda assim a produção do pré-sal ela é viável, ela é vantajosa economicamente, porque a produtividade dos poços do pré-sal é fantástica, porque os custos de produção do pré-sal são cada vez menores. Então, no momento em que os Estados Unidos estão fechando boa parte dos seus poços do xisto, né, do gás do xisto, né, do petróleo do xisto também, no momento em que o Canadá tem que repensar o seu projeto de produção de petróleo das areias betuminosas, que é um processo muito caro, né? Então, vários projetos de petróleo no mundo inteiro estão sendo abandonados, né? Alguns estão sendo esvaziados porque não dá mais para fechar, e outros estão sendo paralisados antes de se realizarem, e no pré-sal não. Essas empresas estrangeiras que estão vindo para cá vão produzir petróleo no pré-sal, porque dá lucro, por mais que o preço do pré-sal caia. Então, e nós, neste momento, abrimos mão do protagonismo, abrimos mão da soberania, né? Abrimos mãos de construir uma política energética interna e internacional né? A partir de interesses nacionais brasileiros, né? Tanto é isso, João Gabriel, que você não vê essa discussão no Brasil. Você não vê o Ministério das Minas e Energia discutindo isso. Para eles, passa longe, transição energética, futuro do petróleo, eles, entendeu? Isso não significa nada para eles. A única coisa que interessa é o seguinte: vai ter leilão ou não vai ter leilão? Porque cada leilão que tem é dinheiro que entra para esse governo de bônus de participação de empresas estrangeiras, né? E o projeto deles, funcionários ali que respondem diretamente aos interesses de empresas externas, que não são só as petrolíferas estrangeiras que vêm extrair petróleo do pré-sal, mas é também que vem comprar refinarias, mas é também quem vai assumir o setor de distribuição, o setor de gasodutos, né? De produção de outros de derivados de petróleos mais variados, fertilizantes e tudo mais, né? Então, assim, é um quadro de destruição nacional. Estou falando aqui pelos cotovelos, mas olha só, olha o que aconteceu com a Embraer. A Embraer foi vendida para a Boeing, né? Então desistimos de ter uma indústria aeroespacial, né, que nós herdamos do passado, herdamos do regime militar, né, do desenvolvimentismo que estava presente no governo militar, em meio a tantas atrocidades, né? Uma coisa única, um país periférico ou semi-periférico, o Brasil tendo uma indústria aeroespacial competitiva, né, capaz de concorrer com os grandes em várias áreas desse negócio, claro que não em todas. Bom, enfim, abrimos mão de tudo isso, entregamos para a Boeing, leva, né, está na mão de vocês. Aí a Boeing não quer mais a Embraer, devolve para nós a Embraer e nós não queremos receber de volta. Não procuramos, vai acabar vendendo a Embraer para os chineses também, depois eles que expliquem lá, depois o Eduardo Bolsonaro que explique isso para o Trump, por que vendeu a Embraer para eles. Vai vender para os chineses, vão comprar a tecnologia da Huawei, não vai ter esse pacote aí que dê conta, né? É o ponto que chegamos.
Valeu, obrigado, Igor, obrigado, Fuzer. Acho que a gente já pode finalizar, porque a gente está com 1h40 de encontro, foi o maior de todos, mas foi muito bom. Fica o convite também para você, se você quiser fazer de novo com a gente, o espaço está aberto, a gente marca. Agradeço a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que curtiu, compartilhou, comentou, foi muito bacana. Acho que é um espaço importante também para você mostrar um pouco do seu trabalho, do que você está pesquisando, enfim, não só para quem está ouvindo. Fiquem atentos à agenda do BR em Casa, daqui a pouco eu já compartilho da próxima semana e também o que tem agendado para amanhã. Igor, eu agradeço muito de coração pelo tempo, pela exposição, pela aula, foi maravilhoso. O espaço é seu para agradecimentos, conclusões finais, e é isso. Valeu. Não, é isso, gente. Foi um prazer conversar com vocês e, enfim, seguimos aí, vamos, né, defender a nossa universidade, está sendo atacada de várias maneiras, né, de várias formas. É importante, não vou falar sobre isso, é óbvio, mas a gente ficar alerta, né? Não é só o vírus que está nos atacando, tem coisas muito piores do que o vírus que, né, estão aí nos apunhalando e tentando nos destruir. Então, temos que estar alertas e nos unir, nos defender, né? Trabalhar pelo ensino público de qualidade, inclusivo, né? E defender as cores da nossa querida universidade. Valeu, agradeço, super abraço, estamos aí, né? Seguimos adiante. Valeu. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.